Queridos irmãos, vamos agora meditar mais um pouquinho na palavra, né? Eu me lembrei de uma experiência vivida ainda na minha adolescência, quando minha família veio para a igreja, e quero dividir isso com os irmãos hoje, acrescentando a todas as ministrações dessa noite, né? Como mais um pouquinho que Deus quer nos conceder e quer depositar aí no nosso coração, tá bom? Eu escolhi aqui uma gravura de novo para facilitar o entendimento. E mostra um garoto, né, empinando uma pipa. Os irmãos vão entender logo com o que eu quero passar para os irmãos. Nós vamos, para dar fundamento bíblico àquilo que vamos comentar, nós vamos ler aquela passagem do Filipe com o eunuco, né, que está ali em Atos 8, 29 até o verso 35. Leia aí comigo. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta a este carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca e começando nessa escritura, lhe anunciou Jesus. Amém? Passagem conhecida, né? Mas eu quero acentuar esses pontos que eu pus em vermelho aí. Filipe perguntou pro moço. Ele estava lendo as escrituras, estava usando um termo atual, estava com a Bíblia na mão, né? E lendo uma profecia direta, né, a respeito do Messias prometido por Deus, né? E Filipe vendo, né, deve ter percebido que ele não estava conseguindo entender, né? E Filipe pergunta: você está entendendo o texto? Você está entendendo o que você está lendo? E ele respondeu: como eu vou entender se ninguém me ensinar? Irmãos, isso chega a doer no coração de um evangelista, né? De alguém que vê a urgência do reino, né? E assim, alguém te perguntar: como eu posso entender se ninguém me ensina? E você sabe, né? Você sabe quem é Jesus. Você sabe do reino, você sabe do amor de Deus, né? Amém? Mas Filipe estava ali com ele, e estava ali porque Deus o havia mandado, e mandou porque havia já um propósito ali no coração de Deus, né, que garantiu a Filipe a inspiração. Tanto que nós sabemos que essa história, logo depois, no próximo versículo, né, do 36 em diante, a gente vai ver ali o eunuco pedindo até para ser batizado. Maravilha, né? Mas é aí que eu quero falar com os irmãos. Se ninguém explicasse para aquele eunuco, ele ia continuar lendo. Estava entendendo o que estava escrito, né? Compreendia o que estava escrito, só não sabia de quem o texto falava, porque é aí que vem a parte da revelação que Deus dá aos homens através dos seus servos e as suas servas. Amém? Tá certo? E a letra ele já tinha. O que faltava nele? Faltava a virtude. Faltava a palavra ungida que traz o sentimento, né? Enquanto a letra age no intelecto, né? Alguém lê, raciocina, estuda, analisa o texto, enfim, faz esse tipo de coisa. Mas para tocar o coração deve haver algo a mais, né? A fé em Jesus não é uma coisa racional, apenas racional, né? Uma pessoa
ele não serve Jesus simplesmente porque ele concluiu que Jesus é o Filho de Deus e que ele veio para salvar o mundo, mas no sentido racional, né? Não. Quando alguém fala isso, é claro, a mente está de acordo, a mente já concluiu realmente todas essas coisas, mas a parte importante é o coração, né? É o coração. Você não apenas sabe que Jesus morreu, você não apenas sabe que foi por você, você não apenas sabe que pelo sangue dele os seus pecados são perdoados, mas você sente Jesus em você. Percebe a parte bonita do reino? É sentir o reino. Algo que só observando pode não ser suficiente. Amém? E aí, eu quero agora falar com vocês sobre a figura, né? Porque eu vou usar uma cena atual, né? Atual, como se fosse uma aplicação daquilo que essa mensagem de Atos 8 quer nos mostrar. Amém? Então, eu dizia para vocês que naqueles cultos domésticos havia uma dupla de irmãos ali, eram dois cantores que também eram presbíteros, né? E nas pregações, de quando em quando, eles contavam uma história. E hoje, pensando nessa história, né, eu concluí que ela merece o nome de parábola. Jesus contava parábolas com aplicação prática, né, na revelação do reino de Deus. E eu, meditando sobre essa história que eles contavam, eu percebi uma semelhança muito grande que, sem dúvida, sem receio, podemos chamar de a parábola da pipa. Né? Deixa eu contar a história para vocês e vocês vão ver, né, direitinho onde é que está a semelhança. É até assim, né? É bem forte. Está escrito assim. Então a história é essa, né? E eu sintetizei aqui no formato do conto de uma parábola, né? Então eles diziam assim que o reino de Deus é como um garoto que, ao se aproximar de um outro e vê-lo golpear o ar com uma linha esticada até as nuvens, e sem conseguir enxergar a pipa, lhe pergunta: o que você está empinando? Não consigo ver nada. E este, o primeiro garoto então, estendendo o braço e lhe oferecendo a linha, lhe responde: pega aqui que você sente. Não é? Eu não fui um garoto de rua, né? Assim, mas eu tinha amigos na rua que de vez em quando eu conseguia brincar com eles lá, né? E algumas vezes foi de pipa também. Eu também já empinei pipa, até já eu fazia pipas, né? E vendia para os meninos, então, enfim, né? Gostava de construir, aprendi a construir com eles mesmos, né? E às vezes acontecia, eu mesmo já tive essa experiência de dar tanta linha no pipa, né, que ele subiu até sumir nas nuvens. E alguém que me visse ali, né, golpeando com ar e olhava para o céu e não via nada, a menos que enxergasse a linha, né, teria a mesma dúvida desse garoto aqui, né? Então, eu vi o seguinte, né? O segundo garoto, não tendo a experiência de sentir uma pipa, né, ali, aquela pipa em especial, olhar para o céu e não vi nada. Havia os elementos físicos, né? Havia um primeiro garoto segurando uma linha, golpeando no ar, mas ele olhava para as nuvens e não via a pipa. É o que os olhos podiam lhe contar. A limitação dos olhos do segundo garoto não lhe revelavam a pipa. Ele podia deduzir, racionalizar, não, né? A pipa não está amarrada num avião, nem no balão lá em cima. Com certeza tem uma pipa lá naquelas nuvens. Eu só não estou vendo. Isso é o racionar, né? O racionalizar. Mas quando ele pergunta para o primeiro: escuta, cadê a pipa? Você está empinando, né? Eu não estou vendo nada. Quando o primeiro garoto fala para o segundo:
pega aqui que você sente, queridos, é o ponto em que eu quero compartilhar com vocês. Essas duas frases aqui, não consigo ver nada, e pega aqui que você sente, tem muito a ver com a pergunta lá de Filipe e a resposta de eunuco, né? Nós estamos num mundo hoje, irmãos, extremamente racionalizado, né? Para piorar, também muito individualizado. As pessoas andam por sua conta, né? E, claro, a gente não vai generalizar aqui, mas estamos numa cultura que está se afastando do compartilhar, né? Às vezes é preciso uma tragédia, é preciso uma pandemia para que as pessoas redescubram a solidariedade, redescubram, né? Porque vinha numa situação em que nos tornamos máquinas, né? Um do lado do outro. Enfim, mas estamos falando de algo muito mais do que o social, muito mais do que emprestar um objeto, né? Muito mais do que simplesmente dar uma roupa, um calçado, um alimento, né? Ou até uma ajuda financeira. Estamos falando em passar virtude, né? A pessoa não somente segurar um alimento, segurar um calçado, uma roupa, mas a pessoa se sentia amada. Compreende, queridos? Né? No âmbito também da fé, existe isso, né? Muita gente tem Bíblia na mão e não conhece Jesus. Muita gente pode estar dentro de uma igreja há muito tempo e não conhecer Jesus. Está se orientando pelo racional, né? Compreende? Porque ainda não houve a experiência pessoal que transmite o amor de Deus. Então, aqueles que têm uma experiência com Deus, que servem ao Senhor, não porque deduziu que Ele existe, que Ele é amoroso, não, se sente amado por Ele, né? Repartir isso e incentivar os outros irmãos a dar o mesmo passo. Não se conformar apenas com palavras, com jargões, com frases prontas, mas com virtude. Compreende? Porque a virtude, ela sustenta a fé. A virtude leva a fé às últimas consequências, né? E também gera cristãos verdadeiros. Quando pregada, quando anunciada, gera verdadeiros cristãos, né? Quem serve a Deus apenas por ter raciocinado que Deus deve mesmo existir, né? Se todo mundo está falando, então ele deve existir. Deus deve estar aqui nesse culto, todo mundo está falando. Mas outra coisa é você sentir Deus ali. Sentir, viu? O mundo está cheio de coisas para ver, mas poucas coisas para sentir no âmbito da fé, né? É muito templo suntuoso, é muitos nomes de pessoas, nomes de campanhas, nome disso, nome daquilo, né? E são tantos que o ver Jesus se tornou difícil, né? Se tornou difícil. A virtude está assumindo, está aparecendo a letra da fachada, a letra da literatura, a letra do nome da campanha, a letra do versículo decorado, mas a virtude não. Então, privilegiemos a virtude de Deus, né? A virtude de Deus. Filipe aproveitou o conhecimento da letra que o eunuco tinha e a partir do conhecimento da letra ele lhe revelou Jesus. Amém? Certo? O segundo garoto também sabia empinar, mas o primeiro não quis convencê-lo no argumento. Foi muito mais rápido, preciso, emprestar a linha. Toma, segura aqui que você também vai sentir. Façamos isso com relação à fé, não é?
estejamos revestidos do racional, da base na escritura, da base no conhecimento, falar do que conhece, mas não faltar com o principal, a virtude. Porque afinal de contas, o pecador é transformado não pelo argumento da pregação, né? Ele é transformado pela inspiração com que ela chega. Porque quem é que convence o pecador? Quem convence ele? Do pecado, da justiça e do juízo. Não é o Espírito Santo? Então, eu preciso ter o Espírito Santo, você precisa ter o Espírito Santo. Para que, agindo em nossas vidas, nós não apenas estejamos saciados, mas haja uma fonte transbordante que jorra para os outros também tomarem. Amém? Então, meu irmão, que você seja esse menino, que quando alguém perguntar, não vai ficar falando sem parar. Vai logo dar a linha. Toma. Sente aqui que você vai ver. Não é? Pode ser que aquele menino continua não enxergando a pipa. Ele olhou, estava ali a linha na mão dele, a nuvem estava lá, a pipa não estava visível do mesmo jeito de antes, mas ele estava sentindo na mão a força dela. Né? Você sente mesmo. Né? Eu já segurei pipa em tempos ruins, de muito vento, até de chuva, sabe? Às vezes a chuva surpreendia a gente lá, a gente tinha que enrolar a pipa, a linha rapidamente, né? Senão a pipa se desmanchava toda na chuva. Mas você sente, quando você está segurando ela ali, ela passa para você toda a virtude e o peso, né? Daquela extensão toda, daquela distância toda que ela está. Então, aquele menino, o segundo menino, continuou não vendo, mas ele não tinha dúvida nenhuma. O sentir pessoalmente afastou dele toda e qualquer dúvida de que havia realmente uma pipa lá no meio daquelas nuvens. Não é forte? Espero que você abrace com carinho aquilo que Deus está te falando. Não é? Você continua não vendo, né? Mas você está sentindo? Isso. Não há outra coisa que possa gerar a mesma virtude, que não seja Deus, o Espírito Santo agindo em você e em mim. Outra coisa não existe para dar aquela sensação da linha para o garoto. Mesmo não vendo, ele passou a ter certeza que havia uma pipa lá. Não é? Assim somos nós também. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, não é? Passa a linha. Né? E aceite se alguém também te oferecer. Toma, segura aqui. Você vai ver o que é sentir Deus. Amém? De verdade. Não com partidarismos, não com é aqui que está a verdade, é ali, é lá. Não sei. Não. Que a gente possa fazer isso. E como os dois meninos se tornaram grandes amigos, assim também vai ser todo aquele a quem você falar do reino de Deus. Amém? Você recebe essa mensagem? Que Deus te abençoe e te use para abençoar. A virtude dele em ti seja perfeita. Pode ser pequena, humilde, mas perfeita. Para que você reparta a virtude com as pessoas que você conhece. Na sua parentela, na sua vizinhança, no seu trabalho, no seu estudo. Não importa. Lá no seu meio acadêmico, né? Não importa. Que Deus te use e te abençoe. Em Cristo Jesus, que essa palavra produza bom fruto no seu coração. Em nome de Jesus. Amém.